Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de gap. Não é dessa gap que eu tô falando. Para explicar o que é o gap, é lógico. A gente vai precisar da ajuda do professor Dr. Massante. O nome correto do gap do ponto de vista científico é annulus. O annulus é uma câmera em formato anular, existente entre as extremidades do bocal e do lead pipe. Esse interstício localiza-se na parte interna do receptor de bocais. Parece complicado, né? Mas não é não. Na prática é bem simples. O nome dessa peça é receptor de bocais, ou receiver. Ela serve para conectar outras duas peças, o bocal e o lead pipe propriamente dito, que é esse tubo cônico aqui. E é aqui que está o segredo. Ao contrário do que muita gente pode pensar, o bocal não está encostado no lead pipe. Tem um espacinho. E é justamente esse espacinho que a gente chama de gap. Para ficar mais claro, nada melhor que imagens. Você pode ver nessa primeira imagem que eu tirei do site da Stonve que na parte de cima da foto o gap é bem maior do que no exemplo na parte de baixo da foto. Outra coisa importante a falar, o gap não tem nada a ver com quanto que o bocal fica para fora do instrumento. Nessa imagem, ambos os casos têm o mesmo gap, mas na parte de baixo da foto o bocal fica bem mais para fora no instrumento. Não é isso que importa, mas sim por dentro. Melhor ainda do que uma foto é observar o trompete, só que por dentro, com a ajuda de uma câmera endoscópica. Notem que o lead pipe vai ficando cada vez mais estreito quando a gente se aproxima do bocal, até que a gente chega no gap. Olhando por dentro, o gap parece um buraco em formato de anel. Mas alguns devem estar se perguntando, mas isso faz diferença? Faz e faz muita. Imagina as notas soltas do trompete. O do, o sol, o do, o mi, o sol e assim por diante. Quando você mexe no gap, essas notas mudam de lugar. Algumas ficam com a afinação um pouco mais baixa, outras com a afinação um pouco mais alta. Quando você otimiza esse gap, o instrumento fica mais afinado e mais fácil de tocar. Você gasta menos energia para tocar e o resultado sonoro é melhor. Uma coisa importante a falar, quando você muda o bocal, o gap muda também. Olha só quanto que esse bocal bar entra no receptor de bocais. Vamos usar um pequeno elástico para armazenar essa informação. Vamos fazer a mesma coisa com esse bocal monete. E agora a gente vai poder comparar um com o outro. Notem que o bar entra bem mais do que o monete. Está aqui a prova que o gap do bocal monete é bem maior. Mas o que acontece quando o gap aumenta ou diminui? Ele muda o centro de cada nota. A nota pode ficar mais alta ou mais baixa. De maneira geral, quando a gente tem um gap maior, a tendência é que as notas mais agudas fiquem com a afinação mais alta. Mas isso não é uma regra fixa, vai depender do seu equipamento. Legal, né? Mas como que a gente vai mexer nesse gap? Tem diversas maneiras. A maneira mais comum é através do bocal. O pioneiro disso foi o Bob Reeves. Funciona mais ou menos assim. O bocal é usinado para que fique cilíndrico na região do shank. E na parte mais alta fica um anel de borracha, permitindo que o músico troque o shank, também conhecido como sleeve. Ele fornece diversos tamanhos de shank, alguns mais finos, fazendo com que o bocal entre mais no receptor de bocais, diminuindo, assim, o tamanho do gap, e outros mais grossos, fazendo com que o bocal entre menos, aumentando também o tamanho do gap. É muito legal que o músico pode ir testando diversas opções, até achar uma que funcione bem para ele. Além desse modelo do Bob Reeves, tem também algo bem similar que foi criado pela Stonve. Esse projeto da Stonve foi liderado pelo K.O. Skinsness, que antigamente era um dos funcionários do Bob Reeves. A ideia é basicamente a mesma. Mas como tudo que é bom pode ficar ainda melhor, o Mike Frost desenvolveu um modelo com rosca
ao invés de anel de borracha. Eu particularmente acho essa ideia bem interessante, pois alguns dos músicos reclamam que o anel de borracha pode permitir pequenos movimentos e pode também inibir um pouco a vibração. Quando a gente elimina o anel de borracha, nada disso acontece. O lado negativo é que, como qualquer rosca, ela pode travar, então tem que estar sempre limpo e bem lubrificado. Sabe quando eu acho que é legal ter esse sistema no bocal? Quando você usa o mesmo bocal para o trompete em si bemol, trompete em dó, trompete em mi bemol. Então você pode otimizar o gap para cada instrumento. E pode ter certeza, vai ser diferente o gap otimizado para cada um deles. Mas essa alteração no bocal não é a única maneira de controlar o gap. Esse controle pode também estar no receptor de bocais. Eu já testei isso pelo menos 2 vezes e acho essa ideia brilhante. É um sistema bem simples que tem uma rosca e uma trava. Eu já vi em um trompete de rotor e também nos trompetes da Courtois. É bem legal que quando isso já vem no instrumento a gente não precisa fazer nenhum tipo de modificação nos nossos bocais para otimizar o gap. O problema é que a gente pode, mesmo sem querer, movimentar a regulagem que a gente já tinha feito. E aí tem que regular tudo de novo. Tudo que tem partes móveis tem esse mesmo tipo de problema. Foi pensando nisso que o Antonio Rapacciolo desenvolveu um sistema muito interessante. O controle do gap é feito no trompete, no receptor de bocais. Mas não é uma rosca que o próprio músico controla. Pelo contrário, o músico troca o receptor de bocais. Ele tem alguns modelos de receptor com diâmetro maior, que fazem com que o bocal assente mais fundo, diminuindo assim o gap, e outros com diâmetro menor, fazendo com que o gap aumente. Esse sistema é muito inteligente, pois permite controlar o gap sem alteração no bocal e sem problema de regulagem. Fantástico! Mas quem foi o primeiro a mencionar sobre a influência do gap na acústica do instrumento? Até onde eu saiba, o primeiro a mencionar isso foi Earl Kent, que era o chefe do laboratório de acústica da marca Com. Isso ainda no início da década de 60. Falando nisso, vale falar que a Com teve um período excelente entre os anos 50 e 60. Eles tinham um profundo conhecimento de acústica dos instrumentos que eles estavam fabricando. Uma explicação científica bem legal do que está acontecendo aqui foi dada pelo Bill Cardwell. No estudo dele, ele descobriu que se houver uma constrição dentro do trompete, e por constrição eu estou falando uma redução pontual do diâmetro do instrumento, ele vai alterar a afinação das notas. E como que ele vai alterar? Vai depender de onde estiver essa constrição. Nessa imagem, temos os exemplos da constrição a 1/15 do comprimento do trompete. Em outras palavras, uma constrição bem onde fica o gap. Como podemos ver nessa imagem, os harmônicos mais graves ficam mais altos e os harmônicos mais agudos ficam mais baixos. Aqui nesse gráfico que a gente acabou de mostrar, ele está falando de constrição, isso é, uma redução pontual do diâmetro. Mas o gap, na realidade, é o contrário, é uma expansão pontual do diâmetro. Então o efeito é justamente o contrário, isso é, os graves ficam com afinação mais baixa e os agudos com afinação mais alta. Existe uma maneira bem legal de fazer um teste com gap, sem sair de casa, sem gastar nenhum centavo. Basta você pegar um pedacinho de papel sulfite e colocar junto com o shank do seu bocal e encaixar o bocal dentro do trompete. Ele vai ficar mais grosso, então o bocal vai entrar menos, aumentando o tamanho do gap. Testa aí, me fala se deu certo, se mudou alguma coisa na afinação. Só para concluir esse vídeo, eu sempre achei que um instrumento assim não tinha gap aqui dentro, porque eu achava, na minha visão, que aquele degrau só atrapalhava. E aí, você acha que tem um gap aqui dentro? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando comprei essa câmera endoscópica foi olhar dentro desse instrumento. E eu me surpreendi muito. Ele tem um gap enorme,
muito maior do que o gap que a gente tem em um instrumento tradicional. Creio que o Dave Monetti deve ter feito muitos testes até achar o gap ideal para esse trompete. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!